Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ícaro, professor de matemática, e vim aqui fazer as correções das questões de matemática cobradas pela banca Nosso Rumo no concurso aí de Mariporã para o cargo de PEB 1, tá certo? Essa prova foi aplicada no dia 11 de dezembro de 2022, tá certo? E já vou corrigindo ela aqui para vocês. Foram 5 questõezinhas, tá bem? Então bora lá, a primeira questão falava o seguinte: são apresentadas a seguir as notas da aluna Késia, da disciplina de Biologia em cada bimestre de 2021. Aí o primeiro bimestre 7, segundo 6,5, terceiro 5,5 e quarto 8. Sabendo que onde Késia estuda, a média anual é igual à média de todas as notas bimestrais da disciplina, sem arredondamento, é correto afirmar que a média anual de Késia em Biologia no ano de 2021 foi de... Então, ele pede a média aritmética simples para a gente, não tem pesos, nada, né? Até analisando aqui um pouquinho das alternativas, vejam só, né? Eu tenho 5,5, 6,5, 7 e 8. Né? Eu acredito que poderia estar entre 6,5 e 7, né? E olhando as alternativas, só temos 6,75. Tá? Isso se deve porque, se eu pensar passar uma régua no 6,5, eu tenho uma nota abaixo só, que é o 5,5, um ponto abaixo, e temos daí duas notas acima do 6,5, sendo que uma delas é 8, tem 1,5 ponto acima, bem mais do que, né, um ponto abaixo. Então, provavelmente aqui, até pela técnica de chute, eu acredito que dê 6,75. Mas vamos fazer, tá certo? Como que eu acho a média aritmética? Eu somo todos os elementos e divido pela quantidade. Portanto, eu vou somar todos aqui, ó. Começar aqui pelos decimais. 0 mais 5 dá 5, mais 5, 10, mais 0 só deu 10. Então, fica 0, né? Colocaria a vírgula e subiria 1, tá bom? Então, coloco 0 e sobe 1 aqui em cima. Agora, vamos para as unidades. 1 mais 7 dá 8, 8 mais 6, 14, 14 mais 5, 19 e 19 mais 8, 27. Portanto, ficou 27,0, só que 27,0 é a mesma coisa que 27. É ele que eu vou deixar. Então, a soma total deu 27, aí vou dividir pelo total de unidades, né? Pelo total de elementos que eu somei. No caso, eu somei 4 bimestres. Então, só dividir aqui por 4, tá bem? Então, bora lá, vamos fazer essa divisão aqui, ó. O 4 cabe quantas vezes no 27? Cabem 6 vezes. 6 vezes 4 dá 24. E aí, restam 3. Como ele falou que a média é sem arredondamento, eu tenho que continuar essa divisão. Portanto, eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui no quociente e com isso eu coloco um 0 aqui no resto para continuar a divisão. E aí ficaram 30 por 4. Aí o 4, então, agora cabe 7 vezes no 30, já que ele dá 28, e com isso restam 2. Coloco mais um zerinho para continuar a divisão, e aí 20 dividido por 4 dá 5. E assim ficamos com 6,75. Igual eu tinha falado ali na nossa técnica de chute, né, que possivelmente desse essa alternativa. Tá bem? Portanto, 6,75. Se você quiser mais macetinhos como esse, igual eu acabei de abordar, é só seguir aqui no Instagram, @contando.matemática, tá? Toda vez coloco algum reels, algum mapa mental, dicas, macetes de concurso aí, para vocês ficarem, né, craques na hora de resolver. Agora vamos para a segunda questão de matemática, questão 17 da prova, que diz assim: Geraldo recebeu uma certa quantia pela venda de um imóvel e resolveu aplicá-los a juros simples, com uma taxa de 1,2% ao mês. Depois de 18 meses, ele tinha um montante de R$ 183.190,40. Sendo assim, é correto afirmar que o valor aplicado foi de... Então, ele quer o valor inicial. E aí temos 3 formas de resolver. Vou começar pela que é a mais demorada, né? Que era você pegar as alternativas, né?
aplicar 1,2% em 18 meses, né, e ver se o seu montante final desse 183.190. Se fosse alternativa A, perfeito, até pode ser mais rápido, mas imagine se fosse alternativa E e você começando da A, ia demorar bastante, né? A segunda forma é aplicando, né, a fórmula do montante, até vou deixar aqui para quem quiser estar fazendo, tá? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Tá? Então, aqui temos a formulinha, o montante ele deu, que é o valor final, o capital é o que ele pergunta, que é sempre o valor inicial. O capital é aquele valor que você empresta ou que você aplica. A taxa de 1,2% ao mês, não esqueça de transformar em decimal, 1,2% é 1,2 dividido por 100, tá bom? E o tempo de 18 meses. Fazendo aí, aplicando a fórmula, você chega no capital, tá? E a outra forma é por regra de 3. Quem é meu aluno dos cursos, né, já sabe que uma coisa que eu não gosto, né, é de fórmulas, né? Eu gosto que vocês entendam o exercício. E é isso que eu vou estar explicando aqui para vocês agora. Vejam só. Ele tem uma taxa simples de 1,2% ao mês. É simples, não é, né, aquela bola de neve que a gente costuma falar do cartão de crédito, né? Ou seja, começou a aplicar em um mês, esse mesmo juro vai ser aplicado em todos os meses. E ele falou que isso vai ser aplicado durante 18 meses, tá? Então, ou seja, você aplica 1,2% sobre o seu início, depois 1,2% em cima do seu início e assim 18 vezes. Então, você está fazendo 18 vezes 1,2%. E é isso que eu vou estar vendo quanto que vai aplicar de juros total no final desses 18 meses. Então, ó, fazendo 18 vezes 1,2, chegamos aqui num total de 216, tem uma vírgula, 21,6%. Então, no seu período todo foi aplicado um juro de 21,6%, tá bem? Mas ele quer o valor inicial. O valor inicial sempre corresponde a quantos por cento, pessoal? Ele quer o valor inicial, quantos por cento? Sim, com certeza que você respondeu aí, ó. Coloca aí, ó. O valor inicial é 100%. O valor final, você já tem, né? O valor final, você sabe que você vai ter 183.190,40 centavos. Um número grande, a Banca Nosso Rumo não é costumeira fazer, né, números tão expressivos dessa maneira, mas a gente vai dar conta aqui, certo? Então, temos aqui, valor inicial corresponde a 100%. O valor final, que é R$ 183.190,40, corresponde a quantos por cento? Então, vejam que foi aplicado um juros de 21,6%. Você já tinha 100 no início, adicionou 21,6% de juros. Ou seja, você vai ter quanto no final? Você vai ter 121,6% no final. Certo? Você já tinha 100 e foi adicionado 21,6. Tudo bem? Então tá aí, tá montado. Agora vamos resolver. Regrinha de 3 simples, tá? Diretamente proporcional. Toda vez que eu trabalho com porcentagem, a gente trabalha com essa parte de percentual, né, diretamente. Então é só a gente estar multiplicando em cruz agora. Então faz a multiplicação aqui em cruz. Chegamos em 121,6 vezes x, 121,6 vezes x, igual 183.190,40 centavos vezes 100. Só que multiplicar por 100 é só andar duas casinhas, ou seja, exatamente essas duas casinhas da vírgula vão para a direita. Então, vamos ficar aí com 18.319.040, certo? Multipliquei por 100, aí andei duas casinhas. E aí, o 121,6 que está multiplicando passa dividindo, né? Vamos chegar em 18.319.040 dividido por 121,6. Né? Que nem eu falei, a Banca Nosso Rumo não é de trazer números desse patamar, mas dessa vez nessa prova aconteceu. Então vamos lá, vamos fazer com bastante calma aqui
essa conta. Uma banca que é muito costumeira fazer isso daí é a SH Dias, tá? SH Dias que traz números dessa grandeza. Bom, dividindo agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que igualar as casas decimais. Nota que o 121,6, ó, ele tem uma casinha decimal. Portanto, acrescenta uma casa decimal lá no seu dividendo também. E com isso você pode esquecer a sua vírgula, tá bom? Então esquecemos a nossa vírgula aqui e vamos pensar agora somente no 1.216 para dividir. E vejam que o 1.216 cabe aqui no 1.831 apenas uma vez. Então coloca aí, 1.216. Vamos ter que emprestar, né? Então, bora lá. 11 menos 6 dá 5, 2 menos 1 dá 1 e 8 menos 2 é 6. 1 menos 1, 0. Perfeito. Desce o próximo número, no caso, o 9. Ficou 6.159. Vai caber quantas vezes? Acredito que 5, né? Vamos ver se 5 vezes vai ficar certinho. 5 vezes 6 dá 30, foi 3. 5 vezes 1 dá 5, mais 3 que subiu é 8. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1 que subiu é 6. Perfeito, 6.080. E aí, subtraindo aqui, 9 menos 0 dá 9, 15 menos 8 é 7. Vai sobrar 79. O que eu faço? Desço o próximo número. Então, uma continha aqui de bastante paciência. 790. Agora vejam só, o pessoal acaba errando aqui. Quantas vezes o 1.216 cabe no 790? Nota que eu acabei de abaixar o zero. Quantas vezes o 1.216 cabe no 790? Nenhuma. Nenhuma significa o quê, pessoal? Significa que cabe 0 vezes. Então você tem que colocar esse zero aqui no seu quociente. Bem, agora sim, desce o próximo número. Agora ficou 7.900. 7.904, né? Desceu o 4 aqui. E agora, ele cabe quantas vezes? Acredito que a gente vai caber até uma vez a mais do que a gente já tinha anteriormente, 6 vezes. Vamos ver. 6 vezes 6 dá 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3 dá 9. 6 vezes 12, 72. Fazendo aqui a subtração, chegaremos em... Vamos lá. 4 menos 6 não dá, vai ter que emprestar tudo. 10, aqui fica 9, 14. 14 menos 6 dá 8, 9 menos 9, 0. 8 menos 2 dá 6. Ficamos com 608. Agora desce o próximo número, que é 0. Ficou 6.080. Nota que eu já tinha achado aqui o 6.080, que era 5 vezes. Portanto, coloco 5 aqui e vai dar 6.080. E aí resta um 0. Só que faltou um zerinho para descer aqui, né? Ó, até colocar em roxo aqui, ó. E aí, só colocar o 0 lá no seu quociente. Portanto, o valor aí que Geraldo tinha no início da sua aplicação era de R$ 150.650. E isso está expresso aqui na nossa alternativa, a letra A de amor. Tá bem? Então, um exercício um pouquinho mais demorado, mas por conta do trabalho, né? Do valor aí que eu já havia falado. E se você, caso tenha optado em fazer aqui pela fórmula, no final das contas você vai chegar na mesma conta, tá, pessoal? Não vai ter como escapar. E agora vamos para o exercício 18 da prova, nossa quarta questão aí de matemática, que diz assim: Fábio, Miriam e Rita foram a uma lanchonete. Cada um consumiu um lanche que custava R$ 21,90. Miriam ainda pediu um sorvete de R$ 7,90 e Fábio um picolé de R$ 4,60. Se uma nota de R$ 100 foi dada para pagar a conta, o troco correto recebido foi de... Então, acredito que esse possa ser aí um dos exercícios mais tranquilos da prova, né? O meu julgamento aqui. Por quê? Fábio, Rita, né, e Miriam compraram cada um lanche de R$ 21,90. Perfeito. Aí a Miriam comprou um sorvete e o Fábio comprou um picolé. Aí você tem a conta total deles. Pagou com uma nota de 100. Quanto teve de troco?
Então, ou seja, eu vou ver quanto todos eles gastaram juntos, que basta eu somar, e aí eu faço a diferença para o 100. Bom, então, vamos lá, vamos somar todo mundo. 21,90, quem já fez 21,90 vezes 3 também, tá certo, tá? Não está errado não, mas só não podemos esquecer de somar o picolé e o sorvete. O sorvete foi 7,90 e o picolé foi 4,60. Vamos somar todo mundo. Começando pelo centesimal aqui. Então, aqui tudo zero. Agora no decimal. 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36, mais 6, 42. Então, coloco 2, sobe o 4, tudo vírgula embaixo de vírgula, isso é um ponto importante, tá? Talvez ele estivesse cobrando exatamente isso da gente na prova, tá bom? E agora as unidades. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 7, 14, mais 4, 18. Coloco 8, sobe 1. E 1 mais 2, mais 2, mais 2, fica 7. Portanto, R$ 78,20 deu a conta dos três juntos. Mas eles pagaram com uma nota de 100. Então, quanto que veio de troco? Então, põe aí, ó, R$ 100 menos 78,20. E aí, ó, lembra que você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bem? Não esqueçam disso. Aí temos 0 menos 0 dá 0, 0 menos 2 não dá, vou ter que emprestar lá do 1, fica 99 aqui, e aqui fica 10. E 10 menos 2 dá 8, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 1. 9 menos 8 dá 1 e 9 menos 7 dá 2. Portanto, vai ter-se um troco de R$ 21,80. Está expresso aqui na nossa alternativa, letra A. Perfeito? Então, tá certo. Bora lá para mais uma questão. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta a soma dos valores de x e y no sistema. Então, nota só, ele deu um sistema, ele pede a soma. Se você, caso consiga encontrar um jeito de somar só x mais y e chegar na resposta, nem precisaria achar x e y. Mas batendo o olho aqui, eu acho que vai ser mais complicado. Não que não existe, existe, mas é bem complicado. Tá? Então, vejam só, eu vou ter que encontrar o valor de x, o valor de y e ainda depois somar. Normalmente, isso na prova eu vou lá, dou uma circulada no somar, né, para não esquecer de fazer isso no final. De repente, acho x, acho y, um deles está aqui nas alternativas e a gente acaba errando de besteira, né? Mas vamos lá, como que a gente pode fazer aqui? É um sistema, temos várias maneiras de fazer o sistema, mas eu sempre opto por fazer o de soma, tá? Por que o de soma, professor? Né? Ou subtração que dá na mesma. Justamente porque fica complicado, por exemplo, da gente isolar e fazer substituição aqui. Tem alguns que são mais complicados mesmo. Então, nesse daqui, eu vou estar fazendo o método da adição. No que se refere o método da adição? Vou tentar deixar sempre os dois, né, com o mesmo coeficiente. Por exemplo, no x, os dois têm que ter o mesmo coeficiente. O de cima tem coeficiente 2, o de baixo tem coeficiente 6. Tem como 2, através de uma multiplicação, chegar no 6? Tem, por 3. Então, vamos multiplicar aqui a equação inteira de cima por 3, ficando 6x, 8 vezes 3 dá 24, y, e 14 vezes 3, 42. E aqui na equação de baixo, vou multiplicar somente por 1. Mas como os dois coeficientes de x são positivos, eu vou trocar o sinal desse último, tá? Eu vou multiplicar por menos 1, para facilitar, né? Diminuir a nossa chance de erro. Então, menos 6x mais 7y igual a menos 11. Faço o tracinho e vamos lá. Ficamos 42 menos 11 dá 31. Vixe, estou começando de trás para frente aqui, pessoal, desculpa. 6 menos 6x. 6x menos 6x dá 0. 24y mais 7y, 31y. E aí vejam o que ficou no final. 0 mais. Então, esse 0 não vale de nada. Ficamos com 31y igual a 31. Se o 31 do y está multiplicando, ele passa
dividindo. E assim ficamos com 31 dividido por 31 é igual a 1. Portanto, já achamos o valor do y. Falta achar o valor do x. E aí, o que eu faço? Eu substituo em qualquer uma das duas equações que você tinha, ou aqui na primeira ou na segunda. Aqui você achar mais fácil, tá? Eu vou estar substituindo na primeira, porque eu acho que os números, né, o 2x ali é um número menor para eu dividir, não tem subtração, então eu acho que a primeira se torna mais simples. Vamos ver. 2x mais 8, olha aí o y. Quanto que vale o y? Vale 1. Então, 8 vezes 1 igual a 14. Assim ficamos com 8x, 8 vezes 1. Desculpa, 2x, 8 vezes 1 é 8 igual a 14. Aí o 8 que está adicionando passa para o segundo termo fazendo o quê? Subtraindo. Então, vamos ficar com 14 menos 8, que dá 6. E agora o 2 que está multiplicando x, passa-se dividindo. E 6 dividido por 2 é 3. Achamos o x. Portanto, achamos o y, achamos o x. Nota isso daqui, pessoal. Temos a resposta 3 e 1, né? Porque o x vale 3, o y vale 1. Mas não é o que ele nos cobra. Ele nos cobra aqui a soma, tá bem? A soma dos valores de x e y. Portanto, eu vou ter que fazer 3 mais 1. E aí, 3 mais 1, chegamos em 4. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Certo? Então, está aí a questãozinha número 19. Agora, última questão da nossa prova, que diz o seguinte. Uma empresa localizada em Mariporã possui 2.175 funcionários. Desse total, 1.044 residem na mencionada cidade. Sendo assim, é correto afirmar que a porcentagem de empregados que não moram em Mariporã é de... Então, como que eu posso estar fazendo isso? Ele pergunta a porcentagem do que não moram. Ele até foi legalzinho com a gente em deixar em negrito, maiúsculo ali o não, para prestarmos atenção nisso. Então, vejam só. Lembra que o que eu tenho no início, que é 2.175, sempre é o seu total. Então, ele sempre corresponde a 100%. Então, 2.175 é 100%. E aí, os que não residem, os que não residem são quantos? Então, vejam só. Ele deu 1.044, mas esses 1.044 moram em Mariporã. Então, não me coloque 1.044 aqui. Ou até pode colocar, mas depois tira do 100%, tá bom? Eu já vou fazer essa subtração antes, tá bom? Então, vou pegar todos os funcionários e subtrair pelos que moram em Mariporã. E vou ver aí que 1.131 não moram em Mariporã. Portanto, coloco aqui o 1.131, equivale a x%. E como porcentagem, sempre diretamente proporcional, posso estar multiplicando em cruz aqui, tá? Ficando com 2.175x igual a 1.131 vezes 100. Só que 1.131 vezes 100, a gente chega em 113.100. Só acrescentar 2 zerinhos, tá bom? E aí o 2.175 que está multiplicando x passa para o lado de lá fazendo o quê? Dividindo. Então, 113.100 dividido por 2.175. Mais uma continha aí que a gente tem que estar realizando. Então, vamos lá. 113.100 dividido por 2.175. Bora lá. Então, temos aqui o 2.175 só vai caber no 11.000, tá certo? Acredito que 5 vezes, vamos ver se eu estou certo. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, sobe 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3 é 8. E 5 vezes 2 dá 10. Perfeito. E aí, subtraindo, chegamos em... Vamos ter que emprestar aqui. 10 menos 5 dá 5. Empresta do 3, ficamos com 10 menos 7, que é 3. Empresta e 12 menos 8 é 4. Então, ficamos com 435.
desce o próximo número, no caso 0, e 4.350 aí vão ser 2 vezes. 2 vezes 2.175, chegamos em 4.350. E aí zeramos a conta perfeitamente. Portanto, a porcentagem de funcionários dessa empresa que não moram em Mariporã corresponde a 52%. Tá bem? Isso está expresso aqui na nossa alternativa letra C de casa, certo? Então estão aí as 5 questõezinhas resolvidas para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal aí para sempre estar pegando essas resoluções, dicas e macetes, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.